Olá, vamos para mais um problema aqui. O quinto exercício diz o seguinte: o ponteiro dos segundos de um relógio tem 1,2 metros de comprimento, 1,20 m, né? Calcule em metros por segundo a velocidade da extremidade desse ponteiro. Então eu já fiz aqui um relógio, né? Simbolizado por essa circunferência aqui. O ponteiro seria esse segmento de reta preto. Aqui a medida do comprimento, né? Aqui o sentido do ponteiro. E à medida que o ponteiro vai, né, vão se passando os segundos, ele vai desenhando uma trajetória aqui que vai formar uma nova circunferência. Vai formar mais ou menos essa circunferência aqui, né? Essa preta que eu coloquei aqui. Aproximadamente isso, tá? Já que o ponteiro não vai até a borda do relógio, né? Então, essa circunferência aqui, descrita aqui, né, pela trajetória da extremidade do ponteiro do relógio, lembrando que o ponteiro ele gira nesse sentido aqui, né, no sentido horário, né. Então, qual vai ser o comprimento, né, qual vai ser o deslocamento da ponta do ponteiro aqui, da extremidade do ponteiro? Então, para a gente calcular, né, qual seria a distância percorrida aqui pela pontinha, aqui, né, pela extremidade desse ponteiro, a gente usa uma fórmula, né, que é o comprimento da circunferência, que é 2πr. Pelos dados do problema, ele pede para usar π igual a 3, olha, então vai ficar 2 vezes 3 vezes o raio, né, que é 1,2 metros. Então, 2 vezes 3 dá 6, vezes 1,2 dá 7,2 metros, tá? Então esse é o comprimento da circunferência descrita aqui pela trajetória da extremidade do ponteiro do relógio, tá? E para eu calcular a velocidade agora, né? A velocidade é ΔS sobre ΔT, né? Esse é o ΔS, certo? É a variação, né, de espaço percorrido aqui. Então, o espaço percorrido foi de 7,2 metros. E o tempo? Como que eu faço para saber o tempo? Qual é o tempo que o ponteiro levou para dar uma volta? Como é o ponteiro dos segundos, né? Então, para ele dar uma volta, ele levou 60 segundos, correto? E aí, então, eu vou dividir 7,2 por 60, né? Como que eu faço essa conta? 7,2 vezes dividido por 60, né? Se eu for fazer uma prova do Enem, um concurso, né? Eu não vou poder usar calculadora, eu vou ter que saber fazer essa conta. Então, olha, quando você for fazer conta com vírgula, você tem que tirar a vírgula. E para eu tirar a vírgula, eu tenho que igualar as casas decimais, tá? Do dividendo e do divisor. Então, o 60, ele não tem vírgula. Então, eu coloco uma vírgula aqui no final dele. E olha, aqui no 7,2 tem um algarismo depois da vírgula. Então, eu ponho um zero aqui, né, depois do 60. E aí, eu igualo a quantidade de casas decimais. Ou seja, agora eu tenho um algarismo depois da vírgula aqui no dividendo. E um algarismo depois da vírgula aqui no divisor. Então, eu apago a vírgula. E aí, a minha conta agora ficou 72 dividido por 600. E aí, eu faço a conta, né? Uma outra coisa que você pode fazer... Você pode, por exemplo, simplificar essa conta, né? Vamos supor, nossa, tá muito difícil essa conta, eu quero simplificar. Posso? Pode. Por exemplo, vou dividir os 2 por 2. Eu tô vendo que os dois números são pares, então eu vou dividir os 2 por 2. A minha conta, então, ficaria 36 dividido por 300. Aí vamos supor, nossa, dá para simplificar mais, né? Vamos supor que você consiga ver que 36 e 300, ambos dividem por 3. E aí eu posso dividir por 3. Dividindo 36 por 3 dá 12. E o 300 por 3 dá 100. Olha só a conta que ficou. Ficou 12 centésimos. E aí, né, se você lembrar como transforma 12 centésimos, né, no número decimal, como é que você faz essa divisão, né? E como que você faz isso? Você repete o número de cima, né? O numerador você põe o 12. Olha embaixo, tem 2 zeros, então quer dizer que vão ficar 2 algarismos depois da vírgula, que são esses dois mesmos, né? 1 e o 2, então dá 0,12, tá? Mas vamos supor, não, beleza, eu quero fazer a conta. O que você vai fazer? Você vai ver que o 12 é menor que o 100, não dá para dividir, então eu tenho que colocar um zero e um 0 e vírgula aqui. Aí eu vou dividir agora. 120 dividido por 100 dá 1.
1 vezes 100 dá 100. Para chegar no 120, sobra 20. Aí eu ponho outro zero e já divido 200 por 100, 2. 2 vezes 100, 200. Para chegar no 200, 0. Então dá 0,12. Ou seja, a velocidade, né, aqui da extremidade do ponteiro vai ser de 0,12 o quê? Metros por segundo. Bom, vamos lá para o sexto exercício. Ele diz assim: as pás de um ventilador rotam com velocidade angular constante ômega. Compare os períodos, as frequências, as velocidades escalares angulares e as velocidades escalares lineares V dos pontos A e B da pá. Então, o ponto A, né, é aqui no meio da pá e o B está na extremidade da pá. Bom, primeiramente eu vou desenhar aqui, né, a trajetória feita pelo ponto A, tá? E aqui a trajetória feita pelo ponto B. Certo? Então, aqui é a trajetória do ponto A, né? Aqui vai estar o centro. Então, aqui é a trajetória do ponto A, aqui é a trajetória do ponto B. Aqui o centro vai estar mais ou menos aqui. E aí, vamos desenhar aqui o raio, né, de cada uma delas. O raio aqui do ponto A, né, ele mede D. E o raio da extremidade da pá, 2D. Bom, então eu separei aqui, né, as duas trajetórias, né, descritas aqui pelo ponto A e pelo ponto B. Então é como se eu, por exemplo, eu colocasse um durex aqui, ó. Colocasse uma fita aqui, né, laranja, por exemplo, e ali eu colocasse uma fita rosa, por exemplo, aqui na extremidade. Se eu olhando para esse ventilador girando, né, a velocidade angular, o que seria a velocidade angular? Seria o ângulo, né, em que eles estão girando. E os dois vão estar girando igual, né, vão estar na mesma velocidade. Sempre, por exemplo, aqui esse ponto A aqui, né, e aqui o ponto B, né, quando eles estiverem nessa posição aqui, quando eles derem uma volta, eles vão estar nessa mesma posição, né? Quando eles derem meia volta, eles vão estar nessa posição que eles estão aqui, olha. Então eles sempre vão estar um do lado do outro. E aí, né, período, frequência, né? Qual vai ser o período aqui, né? Vamos ver aqui a frequência, olha. A frequência é quantas voltas ele dá, né, por segundo, por exemplo. Vocês conseguem perceber que é a mesma coisa, né? A frequência aqui, então, ela vai ser a mesma, porque a mesma quantidade de voltas que o ponto A der vai ser a quantidade que o ponto B vai dar, né? Então, a pá vai dar 2 voltas, vai dar 3 voltas, vai dar 10 voltas, a frequência é a mesma, né? Então, a frequência de A é igual à frequência de B. Se as frequências são iguais, os períodos também são iguais, certo? Porque a frequência, o período é o inverso da frequência, né? Então, se eles são iguais, os períodos também são iguais, tá? Então, a frequência seria o quê, né? Seria quantas voltas ele dá, né, por uma unidade de tempo. Então, vai ser a mesma, né? Quando der 2 voltas aqui, o B também vai dar 2 voltas. Quando o ponto A aqui der 10 voltas, o ponto B também terá dado as 10 voltas, então vai ser o mesmo. O que seria o período? O período seria uma volta, né? Uma volta, quanto tempo ele leva para dar uma volta. Então, o tempo que o ponto A levar para dar uma volta vai ser o mesmo tempo que o ponto B vai levar para dar uma volta também, né? Porque ambos, né, ponto A e ponto B estão na mesma pá. Né? Por exemplo, um lápis aqui, né? Vamos supor que eu esteja um lápis aqui no meio dele e aqui a extremidade, olha. Quando, para eles darem uma volta completa, ó, deu uma volta completa, né? Ó, levou o mesmo tempo, certo? Um fez um percurso maior do que o outro, né? O que está na extremidade fez um percurso maior do que o que está aqui no meio, mas o tempo que eles levaram para dar uma volta foi o mesmo,
certo? Então, frequência e período são os mesmos, tá? Velocidade angular é a mesma também, né? Aqui no enunciado ele diz que as velocidades angulares são constantes, né? As pás giram com velocidade angular constante. E de fato aqui a velocidade angular de A vai ser a mesma velocidade angular de B, ou seja, quando o ponto A der 360 graus, né, girar 360 graus, o ponto B também terá girado os mesmos 360 graus e isso vai ocorrer no mesmo espaço de tempo. Então as velocidades angulares são as mesmas, tá? Então o ângulo, né, formado por elas, né, quando elas derem uma volta, um giro completo, 360 graus, né, ou 2π radiano, vai ser o mesmo, né, tanto no ponto A como no ponto B. E as velocidades escalares, né? A velocidade no ponto A, agora sim vai ser diferente, né? Por quê? Porque o ponto A, ele vai percorrer uma distância menor do que o ponto B. Então, a distância percorrida pelo ponto B aqui no problema, ela vai ser maior. E como que eu calculo a velocidade do ponto A e a velocidade no ponto B? A velocidade é a distância percorrida sobre o ΔT, né? O ΔT não vai alterar, né? Vai ser o mesmo. Então, quando eles derem uma volta, vai ser o mesmo. Então, vai ser uma constante aqui o ΔT. O que vai alterar é a distância. Então, qual vai ser a distância aqui percorrida pelo ponto A? Vai ser 2πd, né? É 2πr, né? O comprimento. Só que como R é D, então vai ser 2π vezes D. Isso dividido por ΔT. E a velocidade do ponto B vai ser 2π vezes o raio, que é 2D agora. E o ΔT, né, a mesma intervalo de tempo. Então, vamos comparar aqui, né? O que vai dar a velocidade de A? Vai ser 2π vezes D sobre ΔT, né? E a velocidade de B vai ser 4π vezes D sobre ΔT, tá? E aí a gente tem uma formulazinha aí, né, para converter aí de velocidade angular para velocidade escalar linear. E essa formulazinha é o seguinte, olha. A velocidade escalar vai ser a velocidade angular vezes o raio, tá? Então o raio aqui no A, né? Deixa eu colocar, vou colocar aqui em cima para não ficar muito tumultuado, né? Então a velocidade no ponto A vai ser a velocidade angular no ponto A vezes o raio, que é D, né? E a velocidade no ponto B vai ser a velocidade angular do ponto B vezes o raio do ponto B, que agora é 2D. Como as velocidades angulares elas são iguais, né? Então eu posso dizer assim, ó, que a velocidade do A aqui vai ser D, né? Alguma coisa D, né? Velocidade angular D. E a velocidade de B vai ser W, vou colocar só o ômega, tá? E aqui vezes 2D. E aí o que eu consigo ver aqui, né? Eu consigo ver que a velocidade de B, como eles o B vai fazer um percurso maior no mesmo tempo, quer dizer que o B ele vai ter o dobro da velocidade. Então quer dizer aqui que o VB, né, a velocidade de B, olha, ela é o dobro aqui, tá vendo? Na velocidade do ponto A é ômega vezes D, né? Ômega vezes o raio, tá? Ômega vezes D. E vamos supor que o D fosse 5, por exemplo. Pronto, vou botar um número aqui para facilitar. E aqui se o D for 5, né? Aqui vai ser 10, não vai? 2D, 10, né? O dobro de D, 10. Aí qual que seria a velocidade do ponto A? Seria 5 ômega.
e aqui seria 10 ômega, tá vendo? Então a velocidade de B é maior, né? É o dobro, né, da velocidade de A. Então a gente coloca aqui a velocidade de B é 2 vezes a velocidade de A. É a única coisa aqui, né, dentre período, frequência, velocidade angular e velocidade escalar, é a única que não será igual, tá? Então a frequência de A vai ser a mesma da frequência do ponto B, o período no ponto A vai ser o mesmo período do ponto B, a velocidade angular do ponto A vai ser a mesma velocidade angular no ponto B, mais a velocidade no ponto B aqui na extremidade aqui, né, da pá aqui, olha, do ventilador, ela vai ser o dobro da velocidade do ponto A, né? Imagina aquela pista de corrida lá de atletismo, se tiver um corredor naquela raia externa, né, naquela que corre mais, né, ele vai correr um percurso maior. Se os dois fizerem no mesmo tempo, né, se eles derem uma volta no mesmo tempo, aquele que está na raia maior, ele está numa velocidade mais alta, né? Está numa velocidade maior. Por quê? Porque ele está correndo uma distância maior no mesmo intervalo de tempo, tá? Então por isso que a velocidade do B aqui, ela é 2 vezes a velocidade do ponto A, tá? Porque eles estão percorrendo no mesmo tempo, né? A pá vai girar 10 vezes, vai girar 20 vezes, vai girar 30 vezes. O tempo que ela vai girar, fazer essa quantidade de voltas, vai ser o mesmo, né? Mas o percurso aqui do B, ele sempre vai ser maior, né? A trajetória do B sempre vai ser maior do que a trajetória do A, do ponto A, certo? Então, são essas 4 coisas aqui que eu coloquei, ó. O período, então, tá aqui. A frequência tá aqui. A velocidade escalar angular tá aqui. E a velocidade escalar linear tá aqui. Certo? Vamos pro próximo.